Olá pessoal, o meu nome é Célia e eu vim aqui registrar meu depoimento sobre a ressonância harmônica. Eu já estou na 10ª onda e eu vou tentar lembrar, de tudo. Eu não gravei antes, assim, desde a primeira onda, devido à timidez e tal. No começo da primeira onda eu registrava, eu gravava áudios, e acabou troca de celular, troca de sistema e tal, e eu acabei, acho que perdendo esses áudios. E era pra mim, esses registros eram pessoais. Eu não tinha pensado assim em gravar para outras pessoas. Mas eu estou na 10ª onda, não vou entrar em detalhes aqui o que é ressonância harmônica. Quem tiver interesse é só digitar aí no Google, principalmente no YouTube, ressonância harmônica, já vai aparecer tudo para vocês, tá bom? Que o intuito aqui não é esse. Como diz o professor, é free, tá livre, tá gratuito, é só as pessoas se interessarem e pesquisarem. Só vou dizer que a ressonância harmônica é uma ferramenta de expansão de consciência, tá? Esse é o principal função, principal objetivo, expandir a consciência. Muito bem. Então, fiz o caminho das palestras 1, fiz o caminho das palestras 3, e antes de eu terminar o caminho das palestras 3, eu li o livro Mentes Informadas. Eu já havia tentado ler, já havia começado a ler, e parei, logo no começo eu parei. Estava bem difícil de compreender, estava difícil de manter o foco, a atenção, enfim, a autossabotagem. Como diz o professor, a autossabotagem. E eu parei de ler. E quando eu já estava lá terminando o caminho das palestras, a minha irmã entrou em contato comigo, uma das minhas irmãs, e falou para mim que tinha feito o caminho, que estava fazendo a ressonância harmônica, que estava terminando a primeira onda e tal. E eu fiquei extremamente feliz. Eu fiquei muito feliz. Ela começou a falar dos resultados dela, da alegria, do amor, da felicidade que ela estava sentindo. E então, assim, aquilo que era um sonho, um desejo, se tornou muito mais real. Porque agora eu conheci uma pessoa, que estava fazendo, que sabia me explicar na prática como funcionava a ferramenta. Embora, antes de eu começar a fazer o caminho das palestras, antes de eu entender, eu joguei lá no Google, acho que lá para 2018, eu joguei no Google assim, minha experiência com a ressonância harmônica. Por quê? Porque eu queria entender a ferramenta na prática, tá? Eu estava ali fazendo o caminho das palestras e eu tava entendendo, não tava fazendo o caminho das palestras, tava assistindo alguns vídeos soltos no YouTube do professor, e eu tava, entendendo a ferramenta na teoria, mas eu queria saber na prática. Eu pensava assim, nossa, mas eu preciso ver como funciona essa ferramenta na prática, Se alguém fez, se alguém faz uso, como que tá sendo na prática? Eu queria saber os resultados. E aí eu joguei no YouTube lá a minha experiência com a ressonância harmônica. E o primeiro vídeo que apareceu para mim, eu acredito que todo mundo que faz ressonância já assistiu, não é esse vídeo, mas alguns, foi o vídeo da Maia Andrade, do canal Temporariamente Humana. E foi o primeiro vídeo que ela fez, ela até já apagou esse vídeo, onde ela era uma menina muito insegura, chorosa, assim, de baixa autoestima. Isso tudo eu tô falando porque é o que refletiu no vídeo. Onde ela dizia assim, eu já tentei de tudo, para entender quem é Deus, onde ele está, como funciona e tal, e eu vou tentar agora essa ferramenta, a ressonância harmônica, e se isso não funcionar, eu não sei mais o que eu vou fazer. Inclusive ela chorava nesse vídeo, ela falava, eu não sei mais o que eu vou fazer, E aí ela foi contando, e aí, lógico, eu assisti esse vídeo, já entrei no canal e já comecei a procurar os outros vídeos dela. E ali eu assisti alguns vídeos que ela já havia feito com 1 mês de ressonância, 2 meses de ressonância, 3 meses, segunda onda e tal. E eu vi que houve ali um caminho de evolução. Eu vi que aquela menina medrosa, assustada, insegura, de baixa autoestima, chorosa, ela foi evoluindo, ela foi crescendo, e eu vi uma mudança muito clara, muito nítida no rosto dela, no semblante dela,
Como diz o professor, quando você começa a fazer ressonância, é interessante você tirar uma foto do seu rosto. E a cada onda você tirando uma outra foto. E com o passar do tempo você comparar uma foto com a outra, né? Daí, se você vai começar ainda, eu até aconselho você fazer um vídeo a cada onda, porque é nítido, gente, é nítido a transformação. A transformação, ela ocorre de dentro para fora. E isso reflete no nosso semblante, isso reflete no nosso rosto. Porque a nossa vibração muda, a nossa frequência muda e, consequentemente, a nossa pele muda, o nosso rosto muda, nossos olhos mudam, a nossa expressão facial muda, até a nossa voz, pasmem, até a nossa voz muda. Se você pegar vídeos antigos de qualquer pessoa que fez vídeos de ressonância e você acompanhar ali o processo até a atualidade, você vai ver que até a voz da pessoa mudou. E isso é tão nítido que hoje eu encontro pessoas, né, ou pessoas me encontram na rua e falam assim, nossa, você tá diferente, nossa, você tá muito diferente, você tá muito mudada, tem alguma coisa diferente. As pessoas não sabem o que é e a gente, no primeiro momento, a gente até fica se questionando, nossa, mas tá tão diferente, tem o que tem, né? E depois é que cai a nossa ficha, é a ressonância harmônica, porque mudou toda a nossa frequência, né? Mudou de tristeza para alegria, de insegurança para segurança, a gente passa a ter autoconhecimento, enfim. Voltando, eu assisti esse vídeo da Mai e assisti outros, eu falei, nossa, não pelo que ela falava, mas pela expressão facial dela, por ela transmitir facialmente que ela mudou da insegurança para segurança, da baixa autoestima para alta autoestima, enfim, eu vi o processo evolutivo dela no rosto dela, sabe? Ela se transformou de uma menina frágil para uma mulher forte. E eu falei, opa, tem mudança aí. Não é pelo que a pessoa estava falando que estava me convencendo, era pela expressão facial, pela forma de falar, pela forma de se comunicar. Ela estava muito mais segura ao falar, muito mais, como que eu vou dizer assim, carismática, enfim. Não tá vindo a palavra agora, mas daqui a pouquinho eu vou lembrar. E aí eu falei, realmente, funciona. E eu percebi, assim, pela Maia Andrade, que estava mudando de dentro para fora, né? Existem muitas ferramentas para expansão de consciência, tá? Vou citar algumas poucas aqui que eu me lembre, mas existe, por exemplo, o Reiki, o Barra de Axis, existe até a leitura de livros, né? Quanto mais você lê, mais informação você adquire. E o que mais expande a consciência, vamos dizer assim, como o professor diz, o que expande a consciência de fato, se você quer expandir sua consciência, é informação. Então, uma pessoa que lê muito vai ter a consciência muito mais expandida do que uma pessoa que lê pouco ou que não lê nada, né? Então, assim, o que expande a consciência é informação. Só que todas essas ferramentas, vamos dizer aí o Reiki, o Barra de Axis, enfim, todas essas ferramentas holísticas, né? E a leitura de livros, a informação, propriamente dita, quando você lê, ela te expande a sua consciência, mas é de fora para dentro, né? A ressonância harmônica, até o momento que eu conheço, que eu testei, eu posso falar por experiência, que eu estou na 10ª onda, já pedi a minha 11ª onda, estou aguardando chegar. Ela muda a gente, ela transforma a gente de dentro para fora. Por quê? Porque ela vai lá no inconsciente, ela vai lá nas camadas mais profundas, né, dos nossos corpos, que nós temos aí até o momento estudado, né, porque tudo é informação, mas se as pessoas têm uma informação agora que foi, sabe-se agora que tem 7 corpos, pode ser que amanhã descubra-se que tem 8 ou mais, enfim. A gente não pode bater o martelo. Mas o que eu quero dizer, vai até o profundo dos 7 corpos, vai até o profundo do nosso subconsciente e do nosso inconsciente, tá? E, por exemplo, qual que é a diferença da ressonância harmônica, por exemplo, para uma terapia que você faça com um psicólogo ou com um psicoterapeuta, né? Ele vai te ajudar à medida que você explanar, colocar para fora, desabafar, falar, né? Tudo que tá dentro de você. Só que tem coisas que você não vai falar. Você não vai falar porque você vai pensar assim,
Ah, mas o que essa pessoa vai pensar se eu falar isso, né? Como pegar um exemplo aí que o professor Hélio dá. O que o professor vai falar, pensar de mim se eu falar para ele que eu fiz um aborto, né? Ele dá sempre esse exemplo. E a pessoa não fala. E o outro que tá te ouvindo do lado de fora, ele não tem como saber, né? Então, não tem como ele te ajudar também. Então, o psicólogo, o psiquiatra, o psicoterapeuta, enfim, ele vai te ajudar à medida que você colocar para fora. E as pessoas não colocam para fora por medo de serem criticadas, de serem julgadas e, obviamente, de serem condenadas. Mas a ressonância harmônica, ela trabalha de dentro para fora, ou seja, ela vai onde você não sabe que existe. Porque como que você vai falar para um terapeuta que você tem um trauma que você não sabe que você tem um trauma? Como que você vai falar para um terapeuta que você passou por algo que você não lembra que você passou por aquele algo, né? Há traumas que eles são tão fortes e tão profundos que a pessoa passa uma vida sem lembrar daquele episódio que aconteceu. Vamos colocar como exemplo, aconteceu lá na infância e aquilo traumatizou. E a pessoa hoje está com 30, 40, 50 anos e ela não lembra que aquilo aconteceu porque ela jogou aquilo pro inconsciente, que aquilo era tão ruim, era tão doloroso que ela escolheu jogar no inconsciente e ela esqueceu, ela apagou. Ela apagou, aquilo não vem à tona. Então, a ressonância harmônica, ela vai trabalhar nas camadas mais profundas, do subconsciente, do inconsciente, e vai trazendo para cima, né? Como diz o professor, vai trazendo para cima, vai trazendo para a superfície. Ele até dá um exemplo assim, que as coisas ruins, né, a gente vai jogando concreto em cima. Não quero lembrar, e vai jogando concreto, e vai jogando concreto. Não quero lembrar, não quero pensar nisso, não quero resolver isso. Deixa pra lá. Fulano me magoou, deixa pra lá, eu não quero perdoar, eu não quero resolver, eu não quero conversar com fulano. E vai jogando concreto em cima. E aí não esquece, não toca no assunto e aquilo tá causando uma série de consequências na vida da pessoa e a pessoa não sabe. O que está causando? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que eu não prospero? Por que eu não me dou bem no amor, não me dou bem no trabalho, e não paro emprego nenhum, não paro com ninguém, né? Relacionamento, etc. E ela não sabe, porque ela jogou tanto concreto em cima que aquilo não vem à tona para ela resolver, né? E às vezes o psicólogo ou o psicanalista pode ficar ali anos tratando aquela pessoa e não vai resolver, porque a pessoa não lembra. Ela precisa lembrar. Às vezes a pessoa precisa de uma hipnose, ela precisa ser hipnotizada para lembrar. Ok, mas isso seria viável, né? Se o trauma fosse dessa vida. E quando o trauma é de outra vida? Aí danou-se, né? Porque daí tem que acessar essas outras vidas, fazer uma regressão, que é mais do que uma hipnose, é fazer uma regressão, ir lá na outra vida, ver o que aconteceu lá, que tá agora, né, ocasionando isso, que eu não me dou bem em emprego nenhum, não me dou bem em relacionamento nenhum, enfim. Cada pessoa tem problema numa área. Tem ali traumas que ela desconhece, e a prova disso é quando você pega, por exemplo, uma criança que ela não teve trauma nenhum, ela não passou por problema nenhum, né? Você que tá, vamos supor ali, a mãe, tá só a mãe e a criança. E ela sabe que a criança nunca se afogou, ela nunca teve problema, por exemplo, de uma violência, né? E a criança apresenta um medo sobrenatural, um medo terrível de alguma coisa. É um medo terrível de ficar sozinha, ela tem um verdadeiro pânico de ficar sozinha, ou ela tem um verdadeiro pânico de uma água, né, de entrar numa piscina, ou de fogo, ou de barulho, né? Outro, eu não sei se eu vou relatar aqui nesse vídeo, acho que em outro, é um exemplo de uma criança que tinha assim, um trauma, um pavor de tremer, de chorar e de gritar e de suar frio por conta de um barulho. E aí você olha para a criança e fala, mas por que essa criança tem tanto medo? Medo de afogar, medo de queimar, medo de altura. Não era para a criança ter medo, porque ela não passou por nenhuma experiência. Aí é que eu digo que está a prova de que esse trauma não é dessa vida. Essa criança já veio com essa memória, talvez até da morte, da forma violenta como ela morreu, ou de um acidente que ela sofreu em uma outra vida, tá? Mas voltando aqui ao propósito do vídeo, né? Eu comecei a fazer ressonância harmônica, então eu terminei, né? Como eu estava dizendo, eu estava terminando o caminho das palestras 1, ainda faltava o 3 e faltava ler o livro.
Mas por conta do relato da minha irmã, ou seja, uma pessoa mais próxima, porque antes eu tinha um relato da Maia Andrade, o que me deu certeza que eu queria de fato fazer o caminho das palestras, né? Eu estava assistindo vídeos soltos no YouTube, muitos vídeos do professor, mas eu não tinha entrado na plataforma, feito login, nada disso. Eu queria ver se valia a pena, né? E aí, quando eu vi o vídeo da Maia, eu entrei na plataforma, fiz login e comecei ali a assistir as 150 horas de palestra, do caminho das palestras 1. E depois tinha 15 horas do caminho das palestras 3, que são os 2 cursos gratuitos que ele proporciona, né? Que ele oferece aí gratuito. E o livro eu comecei a ler e parei. Aí quando eu tive esse contato com a minha irmã, ela falou assim, eu tô fazendo a primeira onda, é bom, é maravilhoso, e tá acontecendo isso, aquilo, outro. Eu fiquei tão entusiasmada, vou dizer assim, que eu fiquei tão excitada, que eu falei assim, agora eu vou pegar esse livro para ler. Porque agora se tornou muito mais real. Porque agora era um testemunho, um depoimento de uma pessoa muito próxima, né? De uma pessoa consanguínea. E eu disse, agora eu vou pegar esse livro para ler. E eu lembro que na ocasião eu estava de recesso escolar, né? Eu estava atuando como professora. E eu estava de recesso, aquele recesso de julho, ali 15 dias, né? De férias. A gente fala férias, mas é recesso. E eu falei, eu vou aproveitar. Eu já estava assim, né? Tacando pau nas palestras. Porque como eu estava de recesso, eu assistia 2 a 3 palestras por dia. E eu falei, agora eu vou pegar o livro para ler. Eu me senti assim muito entusiasmada, muito empolgada, muito incentivada, muito excitada para ler o livro. Eu falei, agora eu pego esse danado desse livro para ler. O que me desanimava do livro era que o livro tem 400 páginas. E eu nunca tinha lido um livro com tantas páginas. Acho que até aquele momento que eu tinha lido mais, tinha 100 e poucas páginas. E para mim já tinha sido uma conquista muito grande, um recorde, né? Eu sempre fui preguiçosa, assim, para ler. E assim, claro, eu queria ler o que eu gostava de ler, os assuntos que me interessavam, né? Mas para ler coisas que não, né, uma linguagem mais complicada, mais difícil, assuntos que não me interessavam, eu nem pegava o livro. E quando eu peguei o Mentes Informadas, eu comecei a ler, sabe, a leitura foi cansativa para mim. Por quê? Porque eu não tinha expandido a minha consciência tanto quanto quando eu peguei para ler pela última vez, né? Pela segunda e última vez. E aí eu peguei ele para ler, eu já estava no final do caminho das palestras 1, então a minha consciência já estava muito expandida, tá? Embora a ressonância harmônica seja uma ferramenta de expansão de consciência, se você fizer o caminho das palestras 1, você já vai expandir um pouco sua consciência. Se você fizer o caminho das palestras 3, você vai expandir mais um pouco. Se você ler o livro Mentes Informadas, você vai expandir mais. Então, eu peguei o livro aquela noite que eu falei com a minha irmã, inclusive a gente se conversou, foi à noite, né, via internet, tá? Porque ela estava em outro município, a gente mora em municípios diferentes, né? Ela mora em São Paulo, na capital, e eu moro no interior de São Paulo. Então, nossa conversa foi online, e quando a gente desligou, eu fiz ali o que eu tinha que fazer, me preparei para ir para a cama, né? Peguei o notebook e falei, agora eu vou ler esse danado desse livro. E eu comecei a ler tipo 10 horas da noite e eu fui até 6 horas da manhã, né? 6 ou 7 horas da manhã, não lembro ao certo. Eu não dormia porque eu tava muito excitada, eu tava muito eufórica, eu tava muito... Sabe quando você quer muito uma coisa e você não dorme? Você não consegue dormir? Foi o que aconteceu comigo. E eu li até umas 6 horas da manhã, eu acho, na primeira vez. E eu terminei dessa parte, né, de ler, fechei ali o notebook, tirei um cochilo, dormi e tal. E quando foi na noite seguinte, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei o livro para ler de novo, né, peguei o livro, desculpa, mas modo de falar, tá, gente? Eu peguei o PDF ali no notebook, que ele disponibiliza gratuito o livro em PDF. Peguei o PDF, tipo 10 horas da noite de novo, e eu li até 6 horas da manhã, tá? Então foi isso, a primeira noite eu li até 7 horas da manhã e na segunda até às 6 horas da manhã. Eu lembro que eu terminei um pouco mais cedo da segunda vez. Fechei o notebook e dormi. Muito feliz da vida, felicíssima da vida,
Fala oi. Oi, pessoal. Essa aqui é a Miranda, essa aqui é a bebezinha da casa. E ela tá aqui andando, pra ela não passar na frente do celular, peguei ela no colo. Então eu terminei, fechei o notebook e dormi. E quando eu acordei, a minha consciência deu um boom. Eu falo assim que a minha expansão de consciência, ela deu um boom quando eu terminei de ler o livro. E pasmem, eu não tinha terminado o Caminho das Palestras 3, faltava 1 ou 2 palestras e não tinha feito ainda Perdão, volta que eu falei errado. Eu não tinha terminado o Caminho das Palestras 1, faltava 1 ou 2 ou 3 palestras, não recordo. Eu já tô há 2 anos e meio fazendo, tá, gente? Então, há 2 anos e meio atrás aconteceu isso. E eu não tinha feito o Caminho das Palestras 3, mas eu terminei de ler o livro, dormi e quando eu acordei eu era outra pessoa, literalmente. Eu acordei, eu não sei falar pra vocês assim, minha consciência expandiu, mas eu fui pro outro lado, né, pro astral, porque quando a gente dorme, toda vez que a gente dorme, a gente sai do corpo pra nossa viagem astral. Eu não sei se algo aconteceu no astral, ou seja, se eu fui pro astral e eu tive uma conversa com meu mentor, ou com a minha centelha divina, com o meu superior, ou com quem foi que eu conversei, não sei. E o que foi conversado também não sei, não lembro de nada. Eu só sei que eu dormi de um jeito e eu acordei de outro jeito. Eu acordei, eu abri os olhos, eu olhei assim, sabe quando você acorda, abre o olho, fica paradinha no lugar? Eu olhei assim ao meu redor, pro ambiente que eu estava, pro lugar que eu estava, e eu pensei assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu estou me sujeitando a isso, a passar por isso? Eu não preciso passar por isso de novo. Eu não preciso disso. Assim, gente, assim, desse jeito. Eu era outra pessoa. E eu levantei da cama e eu comecei a arrumar minhas coisas, minha mochila, minha bagagem. Peguei minhas coisas que deu para pegar e eu fui embora daquele lugar que eu estava. Voltei para minha casa, eu estava ali de férias, né? De recesso escolar. Voltei para minha casa e eu mudei, eu era outra pessoa. Simples assim. Eu era outra pessoa, eu tinha outra mente. A situação que eu estava vivendo, eu estava dentro de um relacionamento. O que eu estava vivendo, o que eu estava passando, eu enxerguei assim um panorama daquilo, né? Que eu já tinha sofrido num primeiro relacionamento, agora eu estava num segundo relacionamento. Eu tive uma visão geral, assim, panorâmica daquilo e eu concluí, eu não preciso disso. Eu não preciso passar por isso de novo. Eu não preciso estar aqui, eu não preciso de nada disso. E eu peguei minhas coisas e fui embora. Vim embora, né, pra minha casa. E dali por diante as coisas só foram acontecendo, evoluindo, tá? Então, assim, expansão de consciência, ela pode começar... Aliás, antigamente, a expansão começava, essa grande expansão de consciência começava quando você começava a fazer a ressonância harmônica. No entanto, de 2012 para cá, a energia do planeta vem mudando, né? Tá tendo muitas mudanças, tá entrando muito mais energia positiva, muita luz no planeta, porque nós estamos em transição planetária e a energia ela tá mudando muito, a frequência tá aumentando muito. Tá vendo toda uma limpeza no planeta, tá? De seres negativos que influenciavam a raça humana. Enfim, tá tendo uma limpeza no planeta e aumentando essa energia de luz, de amor, de poder, que hoje, se você começar a assistir as palestras hoje, já dá um boom de consciência, já dá uma expansão de consciência no assistir às palestras. Tanto que, quando eu fiz o Caminho das Palestras, eu só vim ter catarse, a primeira catarse que eu tive foi no finalzinho, que foi antes de eu ler o livro. Eu comecei a ter a primeira catarse física, tá? E eu não entendia, eu falava, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não entendia aqueles sintomas físicos. Mas hoje eu tenho amigas, né, que eu indiquei o Caminho das Palestras, indiquei tudo. A pessoa tá assistindo a palestra, ela fala assim, Célia, eu já tô tendo catarse. Eu tô tendo catarse após catarse. Então, assim, hoje já é possível você expandir só assistindo as palestras. Se você não gosta de assistir, porque eu tenho uma amiga minha que ela tá há anos tentando fazer o caminho e ela não consegue. Ela fala assim, eu não consigo, eu não tenho paciência de ouvir o professor falar, porque ele fala devagar, eu não tenho paciência.
Então ela optou em ler o livro, mas também, né, com ali a autossabotagem, os bloqueios, ela ainda não terminou o livro, né? Ela acaba deixando o livro de lado e fazendo outros cursos, lendo outras coisas. Então, se você não tem paciência de assistir palestra, porque a palestra tem 2 horas, tem 3 horas, ai, que saco esse homem falando. Começa pelo livro, porque tudo que está nas palestras está no livro. No entanto, é pré-requisito para você pedir a ressonância harmônica fazer os dois. Assistir as palestras e ler o livro. O livro, ele é conciso, ele tem tudo ali de uma forma, não resumida, mas de uma forma direta, sem interrupções. E as palestras têm as interrupções das pessoas que estão ali ouvindo as palestras. Então há bastante assim pausas para explicar, e daí na outra palestra não é o mesmo grupo, é um outro grupo, aí tem que explicar de novo, voltar a explicação que já foi dada na palestra anterior, enfim, porque ali ele estava dando palestra ao vivo e aquilo foi sendo gravado e está disponibilizado para nós. Então, assim, como era ao vivo, havia ali as perguntas, tal, enfim, havia um processo. E o livro, não, o livro ele fala a mesma coisa, porém de uma forma corrida, sem interferência, sem ficar voltando no assunto, tá? Ele é um livro, assim, que fala tudo que está nas palestras. Então, experimenta, você que está tentando fazer o caminho e não consegue, experimenta começar pelo livro. Quando você terminar de ler o livro, a sua consciência já vai ter expandido, vai ter dado aquele boom e você vai ter muito mais ânimo para assistir palestras. Outra dica que eu dou, que é o que eu sempre fiz, né? Porque apesar de estar professora, atuando como professora na ocasião, eu também sou dona de casa, também sou mãe, também sou avó, tenho uma casa grande com bastante serviço, né? Hoje são 2 cachorros, 3 gatos, então assim, serviço é o que não falta. Então o que eu fazia? Eu colocava a palestra, ia limpar a casa, ia lavar louça, ia cozinhar, ia limpar chão, ia fazer tudo que eu tinha que fazer, gente. Então o meu momento de ouvir palestra era enquanto eu estava fazendo as coisas, né? Geralmente eu não assistia palestra quando eu ia descansar, exceto quando eu estava de férias, de recesso, aí sim. Mas fazendo serviço de casa, gente. Para você que trabalha fora, tem pouco tempo em casa, eu indico você colocar o fone de ouvido quando você está indo trabalhar de ônibus, ou se você está indo trabalhar de carro, dirigindo, coloca ali a palestra para você ir ouvindo, né? Aí você grava a palestra ou coloca no YouTube, não sei, os seus recursos. Mas procura ouvir as palestras enquanto você faz as coisas, porque senão você vai demorar muito para terminar, enfim. Então eu comecei, eu dei esse boom de consciência quando eu terminei o livro, voltei para minha casa e taquei o pau, né? Terminei o Caminho das Palestras 3, 1, e comecei o Caminho das Palestras 3, aí eu já voltei a trabalhar, mas aí são 15 horas só de palestra e eu terminei rapidamente. Bom, outra dica que eu quero dar para vocês, quando vocês estiverem fazendo o Caminho das Palestras ou lendo o livro, já anota tudo. Ah, ele indicou o livro tal, anota o nome do livro. Ah, ele indicou o filme tal, anota o nome do filme. Ah, ele indicou, porque ali o pessoal vai interagindo com ele ali na palestra, o pessoal que está ali sentadinho assistindo, e ele fala, olha, por que ninguém pede isso? Pede tal coisa, consciência de fulano de tal, pede, por exemplo, rejuvenescimento, pede isso, aquilo, anota tudo, assista as palestras com o caderno do lado, leia o livro com o caderno do lado, e tudo que você achar interessante, nossa, por exemplo, melhora da oralidade, né, me tornar um bom orador, anota lá, melhora da oralidade, eu quero ser um bom orador, né, melhorar nesse aspecto, diminuir a timidez, enfim, não importa, anota, tá? Por que eu falo anota os livros? Porque ele indica livros, né, que a gente deve ler, né, se o nosso interesse é expandir a consciência, devemos ler, mas você não vai lembrar o nome desses livros depois, então anota o nome do livro, e quando você pedir a sua ressonância, ou na primeira onda ou na segunda, eu pedi a partir da segunda onda livros, porque na primeira onda eu não sabia como que eu ia reagir, como que meu corpo ia reagir, né? Então eu pedi coisas mais básicas e mais essenciais. E na segunda onda eu comecei a pedir livros, na terceira onda eu pedi um montão de livros, todos que ele indicou e outros que eu
tive contato depois, achei interessante. Então, anota os livros, anota os filmes e quando você começar a pedir, fazer os seus pedidos, você pede o livro e pede a consciência daquele autor. Por quê? Porque quando você ler aquele livro, você vai entender com muita facilidade. Teve um dos primeiros livros que eu li, que ele indicou, eu já tinha pedido o livro, mas acho que eu não pedia, não pedi. Eu não pedi a consciência da autora do livro. Foi o livro O Campo. E nas palestras ele fala que é um livro difícil de ler, que ele indica para as pessoas começam a ler e falam, ai, não consigo ler isso aqui, é muito abstrato, muito difícil. E as pessoas abandonam a leitura. Aconteceu algo engraçado comigo. Eu comecei a ler O Campo, em PDF, e eu ria muito, eu dava muita risada. E o livro fluía, assim, eu lia com tanta facilidade, eu me via dentro do laboratório ali participando das experiências que eu estava lendo, que o Campo ele fala basicamente de experiências de laboratório. E eu ria muito das conclusões que eles chegavam, da forma que os elétrons se comportavam, as partículas se comportavam, enfim. Eu não sei por que eu ria muito. Mas o livro, é importante você pedir na onda o livro, o conteúdo do livro. E melhor ainda se você pedir o autor do livro, a consciência do autor do livro. Por quê? Porque aí você vai sentir o que o autor estava sentindo quando estava escrevendo. Porque às vezes o autor escreve algo e aquilo tem a ver com o que ele pensou naquele momento, com o que ele sentiu naquele momento. E quando você pede a consciência do autor e o livro, e depois você vai ler o livro, né? Sempre eu indico que você leia o livro depois de pedi-lo, de pedir a onda do livro, você entende com uma facilidade, com uma clareza, com uma leveza, é maravilhoso, tá? E acabei falando mais da ressonância, né, em si, do que da minha experiência, mas, bem, pedi a primeira onda, vamos ver se eu falo um pouquinho agora da minha experiência. Pedi a primeira onda e o que eu senti é muita alegria, muita disposição física, muita disposição mental. Eu tinha uma disposição física, assim, tremenda, tá? Eu acho faz 2 anos e meio, eu tô com 53 anos, então vamos por aí que eu tava com 51 anos. Eu já vou fazer 54 agora o mês que vem. Então vamos dizer assim que eu tava com 51 anos. Eu tinha uma disposição física, gente, de adolescente, de jovem, tá? De 20 anos. Muita disposição física, tanto que nessa ocasião coincidiu de eu pegar hora extra na escola e eu trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava de manhã fazendo hora extra e eu trabalhava à tarde no meu período normal. Então, assim, eu trabalhava dobrado e eu tinha disposição física e mental, né? Eu sou da educação infantil, então vocês sabem que para trabalhar com criança tem que ter disposição física, né? Ainda mais para trabalhar dobrado em 2 turmas diferentes, a minha turma e uma outra turma. E sintomas que eu tive, eu senti assim muito no começo da primeira onda, o coração, na ocasião eu achava que era o coração, eu ficava muito na dúvida, é o coração ou é o cardíaco? É o coração ou é o cardíaco? Porque eu sentia muito palpitar, eu sentia palpitação, sabe? Aquela palpitação com o coração, e parava assim do nada, começava do nada e parava do nada. Então eu ficava, ai meu Deus, é o coração ou é o chácara cardíaco? Sentia muito. Outra coisa que eu sentia muito na primeira onda eram como os raios de energia elétrica correndo pelas minhas veias, correndo pelo meu braço, pela minha mão e pelas minhas pernas também. Então era como se viesse assim, uma descarga de energia elétrica, passava assim correndo e, né, eu levava um susto, lógico, não chegava a ser uma dor, mas eu assustava, né? Ui, tá acontecendo? Aquela dorzinha pequenininha, mas já acabava, era como uma descarga elétrica dentro das veias do braço, da mão e dos dedos. Eu sentia correr assim, como se estivesse desentupindo as veinhas dos dedos da mão. E às vezes eu sentia também isso nas pernas. Às vezes eu estava andando na rua, eu levava aquele susto, assim, eu parava de andar, aí passava. Era coisa de segundos, tá? Segundos, milésimos de segundos. E eu falava, bom, tá desentupindo aí as veias, né? Tá desentupindo tudo, tá limpando tudo. Sentia bastante coração, às vezes eu sentia dor e às vezes eu sentia esse disparo, né? Essa arritmia, assim, né? Bater forte e parar. Até hoje eu sinto, só que é menos. Hoje eu sinto diferente até
a sensação física é diferente hoje. Então, eu sentia muito isso. Aí, eu comecei a ter uma melhora na minha audição, que eu comecei a ouvir coisas que eu não estava ouvindo antes, mas, assim, coisas físicas mesmo. E, assim, melhorou muito a minha saúde, né? Nem se fala, porque uma das coisas que eu pedi na primeira onda, que era um dos meus maiores desejos, eu pedi saúde plena e absoluta. Aí eu pedi melhora da audição, da visão e da memória, porque eu tava vendo problema nessas três coisas, né? Essas três áreas, audição, visão e memória. E eu, assim, a saúde física, ela veio melhorando, até que melhorou 100%, tá? Nessa ocasião, eu já não tomava remédio, eu já tinha, assim, assistido muitas palestras do Dr. Léo Ribeiro e eu já tinha deixado os remédios de lado e tal, e eu já estava na fase da suplementação, né? Eu estava suplementando várias coisas, por conta que eu estava entrando na menopausa, por conta da memória, por conta da visão, da audição, então eu estava usando suplementos. E eu sou uma pessoa que desde criança eu tive muita infecção de garganta, era todo mês infecção de garganta, então eu estava sempre tomando Bezetacil, porque a minha mãe não tinha recursos de me levar ao médico. E então o que ela fazia? Me levava naquela ocasião, era muito comum a gente ir resolver na farmácia, né? Então minha mãe ia na farmácia, falava com o farmacêutico, ele examinava minha garganta, tá, cheio de pus. Passava uma pincelada lá de iodo, pincelava iodo, se melhorasse ok, se não melhorasse, minha mãe levava eu de volta e eu tomava Bezetacil. Então esse era o tratamento que tinha na época. Nem médico a gente ia, porque médico era muito longe, era uma viagem para ir num médico, tá? Então, eu sempre, desde criança, apresentei infecção de garganta. E quando adulta, também, né? Aí eu comecei a me cuidar para ter menos, não tomar gelado, não tomar sorvete, não beber nada gelado, enfim, não fazer uma série de coisas. Eu passei a ter uma vida de privações para diminuir as dores de garganta. E aí, então, agora eu estava na fase de suplemento, onde eu comecei a suplementar para diminuir as infecções de garganta. Então, a infecção de garganta era uma rotina para mim, tá? Então, eu suplementava com iogurte natural de kefir, eu suplementava com Lugol, suplementava com cloreto de magnésio, suplementava com vitamina C. E isso foi melhorando, né? Isso foi melhorando, só que eu também fui mudando todo o meu estilo de vida. Enfim, quando eu comecei com a ressonância harmônica, eu estava na fase da suplementação, que foi uma fase de alguns anos, tá? E eu ainda estava suplementando com Amora, a cápsula de Amora para menopausa, que foi maravilhoso, né? Tudo tem a sua importância, seu valor e a sua ocasião. Só que com o passar das ondas, né, primeira, segunda, terceira onda, nem a suplementação eu uso mais. Eu deixei a suplementação porque a minha saúde foi melhorando, ao ponto que, lógico, por isso que tem que expandir a consciência. Hoje, se eu tenho alguma coisinha, uma dor, um mal-estar, qualquer coisinha, eu já mudo o meu pensamento. Porque é com o pensamento que a gente cria a nossa realidade. Pensamento mais sentimento mais ação. Então, tem o poder do pensar, poder do sentir e o poder do agir. Então, eu já mudava meu pensamento. Peraí, tá, eu tô sentindo isso aí por quê? O que eu fiz? O que eu falei? O que eu pensei? O que eu senti? E eu já mudava, já me corrigia e já começava a falar, eu sou saudável, eu nasci saudável, fui criada em perfeição, eu sou perfeita, eu sou saudável, minha garganta é saudável e seguia por esse caminho e melhorava. Então, foi por isso que eu deixei a suplementação. Porque hoje eu resolvo com o pensar e com o sentir. Outra hora eu falo do poder da ação. O poder da ação é para cocriar uma coisa que você não tem, que você quer ter, tá? Mas aí no caso da saúde era só mudar meu pensamento e meu sentimento, porque às vezes a gente, no começo, né, porque hoje eu já tô na 10ª onda, então já não é assim meu comportamento, mas no começo eu ainda tava muito naquele comportamento de pensamento negativo, de, mas eu vou lá, mas não vai dar certo, mas e se eu faltar o dinheiro, se faltar a comida, e se faltar isso, se faltar aquilo, então eu ainda vibrava muito na falta, nos pensamentos negativos e tal, então vinha uma dor aqui, uma doença ali, né? Então acontecia. Então
Bora lá mudar de pensamento para gerar porque o seu pensamento te leva a um sentimento e vice-versa. O seu sentimento te leva a um pensamento também. Por exemplo, eu tô tão triste, aí começa a pensar em se matar. Só um exemplo, tá, gente? Ou tá com um pensamento negativo. Mas e se eu for lá e fulano me maltratar? Aí desse pensamento você passa por um sentimento de sofrência, tá? Então uma coisa leva a outra. Então, isso nas primeiras ondas eu ainda tinha esse comportamento muito negativo e tal. Então eu fui melhorando. A cada onda eu fui melhorando, tá? Então hoje eu resolvo as coisas de outra forma. Mas hoje eu tenho uma saúde excelente. Hoje eu não tomo mais remédio, né? Já não tomava. Hoje eu já não vou mais ao médico. Por quê? Porque é o meu pensamento que cria a minha realidade. Então, quando a pessoa tá pensando, eu tô sentindo uma dor aqui, será que é um câncer? Eu vou no médico, vou pedir um exame. O médico vai ajudar, talvez, né, você a colapsar esse câncer, você criar esse câncer, porque o seu câncer ele já tá nascendo aqui, no seu pensamento, que vai gerar um sentimento, e você começa a sentir, eu acho que é câncer. Não, porque minha avó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, ou minha avó desenvolveu câncer, minha mãe desenvolveu câncer, eu vou ter. Então, olha o seu pensamento, eu vou ter, porque minha avó, minha mãe, meus antepassados tiveram, e tá no meu genes, entendeu? Então, um sentimento que leva a um pensamento que leva a um sentimento, e que vai colapsar e que vai cocriar aquela doença. E o médico vai ajudar também, né? Porque se você começa a falar com as pessoas, né, contar uma história triste para as pessoas, o que as pessoas vão fazer? Que dó, coitada, né? E as pessoas começam a pensar junto com você, igual a você. Então, antes era uma pessoa pensando, agora são 2, 3, 4, 5 pensando igual a você, reforçando aquele pensamento, reforçando aquela cocriação, tá? Eu acho que tá bom, porque o vídeo tá ficando longo, mas o que eu quero dizer, na primeira onda eu me lembro disso. E uma coisa interessante também, né? Quando começaram as catarses. Na primeira onda começaram as catarses. As primeiras catarses, não vou saber dizer para vocês agora se foi no primeiro mês, segundo ou terceiro. Mas na primeira onda começaram as catarses. E a primeira catarse que eu tive foi engraçado. Eu trabalhava a semana toda, eu trabalhava dobrado, né? O dia todo, meu período e o outro período, que era a hora extra. Segunda a sexta, ok, energia lá nas alturas. E quando chegava no sábado e no domingo, eu ficava de cama. Eu ficava com aquela sensação assim, sabe quando você tá gripado? Quando você sente que vai gripar, você fala, vou gripar. Sentindo uma amorosidade, um corpo cansado, um mal-estar físico. Eu quero deitar, eu só queria deitar. E eu ficava deitada, eu ficava sábado e domingo de cama, né? Só levantava pro essencial. Ir no banheiro, comer alguma coisa, tomar banho e voltava pra cama. Não tinha força física, não tinha disposição física. É como se eu fosse gripar, como se eu estivesse gripada. Mas quando eu analisava, o que eu tenho? Deixa eu pensar aqui, o que está acontecendo? Eu não tinha coriza, eu não tinha tosse, eu não tinha espirro, eu não tinha febre. Eu tinha, sim, uma febre interna, eu ficava febril, né? Então, se eu colocasse o termômetro, eu não tinha febre. Se alguém colocasse a mão em mim, falava, realmente, você tá mais quentinha. Mas por dentro eu sentia febre. E ao toque da mão, as pessoas falavam, você tá febril. Mas colocava o termômetro, não tinha febre, tá? Então, assim, eu sabia que não era gripe, que não era resfriado, porque eu não tinha os sintomas de espirrar, de tossir, de garganta arranhando, coriza, né, que é o nariz escorrendo. Não tinha nada disso. Só essa coisa ruim que eu ficava, eu quero ficar de cama. Eu ficava na cama sábado e domingo. E quando chegava na segunda-feira, minha energia estava todo vapor. Eu ia trabalhar feliz, sorrindo, alegre. E logo na primeira onda, as pessoas já começaram a falar, você tá diferente. O que tá acontecendo? Você tá feliz? Você tá alegre? O que tá acontecendo? E assim, gente, os problemas continuavam. Os problemas que eu digo assim, externos, relacionados a casamento, filhos, casa, enfim, conta para pagar, tudo continuava igual. Só que a ressonância harmônica, ela trabalha de dentro para fora. Dentro havia alegria, satisfação de vida, que foi outra coisa também que eu pedi na primeira onda. Alegria, satisfação de vida, bom ânimo, bem-estar, equilíbrio dos hormônios, né? Eu pedi
Porque uma coisa que eu não tinha era a satisfação de vida. Eu era aquela pessoa tão negativa que eu via problema em tudo, eu via defeito em tudo. Se você precisasse de uma pessoa para te dizer o que tá errado, se você comprasse um vaso e quisesse que alguém achasse um defeito no vaso, essa pessoa era eu. Eu sempre vi o lado negativo das coisas, o lado ruim das coisas, o pior lado das coisas, eu sempre via. Eu era aquela crítica de primeiro, eu era muito crítica e eu só via o lado ruim das coisas. Embora eu visse o lado bom, o lado ruim prevalecia para mim, sempre. Claro que isso tem um porquê, de toda uma criação, de toda uma infância, tá? Eu fui me tornando essa pessoa autocrítica, crítica, e eu sofria muito, porque a primeira pessoa que eu criticava era eu. Eu via defeito em mim, em tudo. Eu era muito negativa comigo, eu me condenava muito, eu me julgava muito, né? Então eu era quem mais sofria. Mas enfim, todas as coisas, todos os problemas externos continuava tudo igual, mas dentro de mim passou a existir alegria, satisfação de vida, prazer em sair da cama, prazer em trabalhar, prazer em estar ali trabalhando com as crianças, enfim, a mudança começa de dentro para fora. Nesse processo aí de 10 ondas, eu não tive nenhuma catarse assim muito violenta, tá? Porque eu prestava bastante atenção nas palestras. Isso é uma coisa que eu reparo aí no depoimento de algumas pessoas, que a pessoa não presta atenção na palestra, que a pessoa, né, não sei se assiste tudo, se não assiste tudo, mas a pessoa tem um comportamento, umas reações que eu falo assim, gente, mas ele explicou isso na palestra, né, que isso ia acontecer. Então, se você está procurando depoimento e está encontrando alguns depoimentos que a pessoa fala assim, a ressonância harmônica acabou com a minha vida, acabou com o meu casamento, acabou com isso, acabou com aquilo, perdi meu emprego, enfim, minha vida virou de ponta cabeça e eu parei de fazer ressonância harmônica porque ela não presta, saiba que essa pessoa não prestou atenção na palestra, tá? Porque não é que a ressonância harmônica acaba com o casamento, ela não acaba com o casamento, ela abre os nossos olhos, nos dá uma visão panorâmica e a gente enxerga quem é a pessoa, ou que a gente achava que era uma pessoa maravilhosa, e a gente enxerga quem realmente é a pessoa que não é. Tem até um exemplo que o professor sempre dá, da mulher que começou a fazer a ressonância, e ela falou assim, hoje eu vejo que ele não é tudo aquilo, né? Que o marido não era tudo aquilo. Então a gente abre os nossos olhos, a gente começa a enxergar quem de fato é a pessoa. Vamos supor, eu tenho um sócio, eu enxergo que ele está me roubando. Eu tenho um relacionamento, eu enxergo que está me traindo, né? Enfim, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, expande a nossa consciência, a gente enxerga quem de fato são os verdadeiros amigos, são as pessoas que de fato querem o nosso bem, estão fazendo o bem para nós, e quem são os falsos amigos, quem está nos sugando, quem está nos explorando, quem está abusando da nossa boa vontade, né? Da nossa generosidade, quem são os sanguessugas. E a gente começa a discernir, e é por isso que muitas pessoas dizem, perdi amigos, as pessoas se afastaram de mim, ou eu me afastei das pessoas, porque você já não ressoa mais com aquela pessoa, ou simplesmente porque você percebeu que aquela pessoa é um sanguessuga, que aquela pessoa não te ama, não te quer bem, não te faz bem, né? Que ela só te procura quando ela precisa. Você começa a discernir, isso fica tão claro para você, que aí você perde amigos, você se afasta de amigos, você vê que aquela pessoa, por exemplo, não fede nem cheira, né? Ela não te acrescenta nada, ela só se aproxima de você, por exemplo, para fazer fofoca, falar mal dos outros, né? Ela nem fala dela própria. Enfim, ocorre aí uma mudança, uma faxina nos relacionamentos, né? Mas é importante você assistir as palestras, prestar atenção, não entendeu? Volta 30 segundos, volta 1 minuto, volta 5 minutos, até você entender aquilo que está sendo dito naquele trechinho que você não entendeu. Volta. Você vai entender tudo na primeira palestra? Não. Tem gente que reclama e fala assim, mas ele repete muito, eu já assisti isso 3 vezes, agora ele está falando de novo nessa outra palestra, já é a 4ª palestra que ele fala a mesma coisa. Porém, às vezes ele falando 4 vezes a gente não entende. Então é interessante você ouvir, não entendi, voltei, não entendi, calma, vai para frente
Conforme ele vai repetindo, você vai entendendo. É que a nossa consciência não expandiu o suficiente para entender. Mas é importante prestar atenção, tá? Não é porque eu tava lavando louça que eu não tava prestando atenção, não é porque eu tava limpando a casa que eu não tava prestando atenção. Se houve um barulho de um cachorro latindo, um caminhão passando, eu voltava aquele pedacinho. Ah, tá, agora eu ouvi direito, eu entendi. Eu prestando atenção. Até porque o que o nosso consciente não tá ouvindo, o nosso subconsciente tá ouvindo, viu? Pode ficar tranquilo. Então, é importante ouvir com atenção, prestar atenção. E uma coisa que eu prestava muita atenção era nos exemplos que ele dava, né? Quando ele falava assim, mas tem gente que não passa da terceira onda, tem gente que não passa da primeira onda, desiste. Tem gente que põe o pé no freio, põe o pé... Eu prestava tanta atenção nisso, quando ele falava das catarses, eu prestava bastante atenção. Então, eu já fui me conscientizando assim, eu não quero pôr o pé no freio, eu não vou parar de fazer ressonância harmônica nunca, né? Porque isso é autossabotagem. E eu vou ficar atenta com as catarses, eu não vou desistir por catarse nenhuma. Então, estou firme nisso, nesse propósito, porque eu prestei atenção nisso quando ele falava. Só que tem gente que não presta atenção. E aí, quando o casamento acaba, é culpa da ressonância harmônica. Não. Você estava num relacionamento que não estava te fazendo bem. E você, né, abriu seus olhos, você mudou o seu comportamento. Por que acabou da parte do outro, né, vamos dizer ali, do cônjuge? Por que ele termina? Por que ele termina o casamento ou você termina? Porque viu que você não é mais aquela pessoa que se submetia àquilo, né? Que agora você viu que você agora está estudando. E agora você fica gastando seu tempo estudando, que agora você não perde mais seu tempo assistindo novela, você não perde mais seu tempo assistindo futebol, você não perde mais seu tempo com conversas banais, que você não fica mais ali prestando atenção nas conversas banais, participando, né, daquilo que seu cônjuge participa, e você agora se torna uma pessoa chata. Então, às vezes, é isso que dá o término do relacionamento, porque você não é mais uma pessoa agradável do ponto de vista daquele cônjuge. Ou o contrário, você viu que aquele relacionamento que você tava te explorando, tava te sugando, tava te usando. Então, aí, tanto um quanto o outro, né, esses dois casos, esses dois exemplos que eu dei, pode vir a terminar um relacionamento. Mas não é culpa da ressonância harmônica o término do seu relacionamento, né, que você se afastou dos seus amigos ou da sua família. É que você agora está enxergando quem são de fato as pessoas. Você agora está enxergando, por exemplo, a sua própria autossabotagem. Agora você está enxergando tantas coisas que você não enxergava antes, tá? Então, é isso aí que o pessoal fala em depoimentos, que a vida virou de ponta cabeça. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Foi muita mudança, interna e externa. Mas eu não falo assim, é culpa da ressonância. Não, é escolha minha. Que bom que eu estou enxergando agora quem são os verdadeiros amigos. Que bom que eu estou enxergando agora que eu não preciso fazer o que eu fazia, que eu não gostava de fazer, né? E hoje eu escolho fazer só o que eu gosto, só o que eu quero. Não importa se vai agradar, se vai deixar de agradar o outro, né? Então, tem consequência. Tudo na nossa vida tem consequência. Cada escolha que a gente faz, cada decisão que a gente toma, traz consigo a consequência, quer seja boa, quer seja ruim. Só que às vezes, do ponto de vista do outro é ruim, mas do meu ponto de vista é bom. Tá sendo bom pra mim, tá? Então eu vou parar por aqui. Vou gravar outro vídeo, porque acho que isso já ficou muito longo. Eu agradeço você que ouviu até aqui. Eu tenho certeza que quem tá procurando depoimento de ressonância harmônica é porque está interessado em fazer. E eu aconselho você que faça sim. Hoje a energia do planeta está muito mais favorável. Você já vai expandir sua consciência ao assistir as palestras, ao ler o livro, tá bom? Muito obrigada e até mais.